Vamos falar sobre uma sensação que, com certeza, muita gente já teve. Sabe, aquela experiência que mexe com a gente, mesmo que a gente não saiba explicar direito o porquê. Fala a verdade. Quem nunca entrou numa igreja antiga, numa mata bem silenciosa, ou chegou no topo de uma montanha e sentiu, sei lá, um arrepio? Aquela sensação de que aquele lugar não é um lugar qualquer? Pois é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. O que, afinal, transforma um espaço comum em um lugar sagrado? Para entender isso, a gente tem que ir lá na raiz da questão. Bom, para começar a desvendar esse mistério, a gente precisa partir de uma ideia fundamental, que vem de pensadores como Émile Durkheim e Mircea Eliade. Para eles, a mente religiosa não vê o mundo como uma coisa só, homogênea. Pelo contrário, o mundo é, na verdade, rachado em duas realidades que são totalmente opostas. E essa aqui é a grande divisão. De um lado, a gente tem o que eles chamam de espaço profano. É o nosso mundo do dia a dia, sabe? Tudo meio igual, sem um grande ponto de referência, quase caótico. E do outro lado, aí tem o espaço sagrado. Ele é um ponto de ordem, um centro que dá sentido para todo o resto. Para essa mentalidade religiosa, o espaço sagrado é a única realidade que de fato importa. São dois mundos que não só existem juntos, mas que são o oposto um do outro. E essa frase do Mircea Eliade, olha, ela resume tudo perfeitamente. Não é que um é mais sagrado e o outro menos. Não, a natureza deles é diferente. Um é o oposto absoluto do outro. E é desse choque, dessa oposição, que a gente tem que partir para entender o fenômeno religioso. Ok, beleza. Se existem esses dois mundos tão diferentes, a pergunta óbvia é como é que um pedaço desse mundo comum, profano, se transforma num centro sagrado? O que é que causa essa virada de chave? A resposta para isso está num conceito com um nome que parece complicado, mas a ideia é bem simples. Hierofania. A palavra vem do grego, né? Hieros quer dizer sagrado e pheinen é algo como aparecer. Ou seja, é literalmente a aparição do sagrado. É aquele exato momento em que algo de outra realidade, algo transcendente, invade o nosso mundo. Uma pedra, uma árvore, um lugar qualquer, de repente eles deixam de ser só o que são e viram uma espécie de portal. Essa citação ilustra o poder disso de um jeito incrível. Imagina que a gente está à deriva num lugar sem fim, onde tudo é igual, sem nenhuma referência. A hierofania é a primeira coisa que aparece e quebra essa monotonia. Ela cria um ponto no mapa que diz: o centro é aqui. Ela é a âncora que dá ordem ao caos e permite que o mundo finalmente seja organizado em volta de alguma coisa. E esse tal ponto fixo não é só um lugarzinho no mapa, não. Para a mente religiosa, ele vira uma coisa muito, mas muito maior. Ele se torna o próprio centro do mundo, o eixo que sustenta toda a realidade. E o símbolo universal desse centro acaba sendo a montanha. E faz todo sentido, né? Ela é enorme, imponente, parece que está ali desde sempre e, o mais importante, ela toca o céu. Para o ser humano daquela época, parado diante da imensidão, a montanha era a manifestação perfeita desse eixo cósmico, o chamado Axis Mundi. Então, esse centro, esse Axis Mundi, ele funciona como se fosse um pilar que segura o universo. Ele conecta os diferentes andares da existência. Lá em cima, o céu, a casa do sagrado. Aqui no meio, a terra, a nossa casa. E lá embaixo, o mundo subterrâneo, o mundo dos mortos. É por esse eixo que existe comunicação. É a passagem entre o nosso mundo e o mundo dos deuses. A partir dessa experiência com o que é sagrado na natureza, a humanidade começou a fazer uma coisa simplesmente fascinante. Tentar replicar essa ordem do universo de propósito. É aí que entra a arquitetura sagrada. Um templo, uma igreja, uma mesquita. Na cabeça de quem construiu, essas coisas não são só prédios. Eles são o universo inteiro em escala reduzida. Um microcosmo. Cada coluna, cada janela, cada altar, tudo é pensado para espelhar o cosmos. É, literalmente uma tentativa de construir um pedaço do céu aqui na Terra. De criar um centro sagrado onde antes não tinha nada. E o mais impressionante é que essa necessidade de construir um centro é uma coisa universal. Olha só, culturas e religiões completamente diferentes, com nomes diferentes para os seus espaços, mas a ideia por trás é a mesmíssima. Criar uma imagem do cosmos, um ponto fixo de realidade no meio do mundo. Um exemplo clássico disso é o Templo de Salomão. Ali, gente, nada era por acaso. A pedra principal da construção simbolizava o centro do mundo.
Aquele candelabro famoso de 7 braços representava os 7 planetas que eles conheciam na época. Os 12 pães que ficavam na mesa eram os 12 meses do ano. Cada detalhe era uma peça de um quebra-cabeça cósmico, transformando o prédio num universo em miniatura. Mas essa busca por um centro de realidade não se limita só ao espaço físico, não. Existe uma outra dimensão disso tudo que caminha lado a lado, o desejo de escapar do tempo comum e voltar para um tempo original, um tempo mítico. Pois é, do mesmo jeito que existe um espaço profano, existe também um tempo profano. É o nosso tempo do relógio, o tempo histórico, linear. Para as sociedades antigas, esse tempo é visto como uma coisa meio sem valor, caótica. O tempo que importa de verdade é o tempo mítico, o grande tempo em que os deuses criaram o mundo. Isso acaba gerando o que o Iliade chamou de nostalgia pelas origens, uma saudade profunda de voltar para esse tempo sagrado e perfeito. Certo, mas como é que se volta para esse tempo? A resposta é através do ritual, do chamado eterno retorno. Quando uma pessoa participa de um ritual, ela não está só lembrando ou encenando. Ao imitar os atos que os deuses fizeram lá no começo, ela consegue magicamente se desconectar do presente e se tornar contemporânea dos deuses, vivendo de novo naquele tempo sagrado da criação. Bom, ouvir tudo isso pode parecer uma coisa meio distante, né? Coisa de sociedades antigas. Mas a pergunta é, será que essa necessidade de ter um centro, de ter um tempo com significado, será que isso desapareceu de verdade? O Eliade argumentava que, quando a gente abandona essa visão de mundo, a gente cai no que ele chamou de terror da história. É aquela angústia bem moderna de viver num tempo que parece só uma sequência de eventos sem propósito nenhum. Sem um significado maior que vá além da história, como é que a gente aguenta as crises e as tragédias? E aqui está o pulo do gato. Essa necessidade fundamental que a gente tem de ter um centro, de ter um sentido, ela não sumiu. Ela só se disfarçou, trocou de roupa. Hoje, talvez, a gente encontre nosso espaço sagrado quando mergulha de cabeça numa obra de arte, ou quando sente uma conexão profunda com a natureza, ou até mesmo quando cria os nossos próprios rituais pessoais para dar um pingo de ordem no caos do dia a dia. E para fechar, essa citação do gênio Guimarães Rosa captura a essência de tudo isso. A busca pelo sagrado, por um centro, é no fundo uma necessidade psicológica. É um jeito de a gente se desendoidar, de encontrar alguma ordem e algum sentido num mundo que muitas vezes parece não ter sentido nenhum. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar para a gente pensar. Num mundo que parece cada vez menos religioso, o que é que serve de âncora para a gente? O que nos orienta e dá a sensação de realidade, de propósito? Onde, afinal, a gente encontra o nosso centro hoje em dia?